Se até os animais estão correndo para não perder nenhum episódio do nosso Petcast, Patinhas em Foco, você vai perder? Com certeza não, né? Eu sou Catinha Franco e esse é o Roger Lúcio e nós somos hoje os hosts aqui do nosso podcast Petcast Patinhas em Foco. E sem mais delongas, eu já vou logo falar para vocês que eu estou com um convidado muito especial no dia de hoje. E ele tem uma vasta ficha que eu preciso até da minha colinha. Tirar os óculos do Roger, colocar os meus óculos, pegar a minha colinha para falar desse nosso convidado ilustre, porque tem bastante coisa para falar dele. Ele que é médico veterinário há 14 anos, anestesista há 11 anos, formado em medicina veterinária pela Unimar, Universidade de Marília, desde 2009, pós-graduado em anestesiologia veterinária pelo Instituto Qualitas, desde 2012. Tem extensão em cardiologia, eletrocardiograma e ecocardiograma para anestesistas. Extensão em anestesia loco-regional. Extensão em anestesia total intravenosa. Atua desde 2011 como anestesista volante. Anestesista voluntário em diversas ONGs na região, como a UPAR, a Mialdota, Animal Life, entre outras. É voluntário atuante na Operação Búfalas de Brotas. E também ele é palestrante, ativista em formação, vegano, colecionador de carimbos no passaporte, o que explica sua paixão por viagens. É um nato apreciador de bons vinhos, apaixonado por natureza e, como consequência, preocupado com o meio ambiente e o futuro do planeta. Ele que tem muito amor por sua profissão e sempre busca fazer o seu melhor, muito dedicado. Aqui comigo no estúdio próprio do Petcast Patinhas em Foco, inaugurando o nosso Petcast, simplesmente comigo, Dr. Cleiton Franco. E um detalhe que eu não falei, mas não menos importante, é meu irmão. Bom, doutor Cleiton Franco, eu estou muito feliz e agradeço demais por ter aceito o nosso convite para esse episódio inaugural. E quero te dizer que hoje promete e nós estamos ansiosos para ouvir suas histórias e que você seja muito bem recebido, seja muito bem-vindo por nós, né, Roger? E muito obrigada. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui hoje. Boa tarde, Catinha. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Com certeza estou muito agradecido por estar aqui participando desse primeiro episódio. E vamos lá, né? Apesar de não ser uma pessoa que gosta muito de ficar na frente das câmeras, prefiro ficar escondidinho ali atrás mesmo. Mas vamos falar um pouquinho sobre minha rotina, meu dia a dia, tirar aí todas as dúvidas que as pessoas querem ter em relação a um veterinário, anestesista, vegano, voluntário, enfim. Tudo que vocês quiserem saber, a gente está aqui para falar. E aí, vou aproveitar esse gancho aí, Cleiton, é exatamente isso, né? O nosse tema hoje é falar sobre bem-estar animal e explorar a rotina de um veterinário anestesista, voluntário, vegano, ativista em formação, que a sua ficha aqui é longa, né? E eu queria, antes de tudo, né, da gente iniciar, que você contasse pra gente como que surgiu a medicina veterinária na sua vida? Porque às vezes a gente, quando é criancinha, a gente está lá, né? Ai, quando eu crescer, eu quero ser tal coisa. E nem sempre a gente é aquilo que a gente queria ser quando a gente é criança, né? Como que foi com você? Como que iniciou aí a veterinária para você? Então, eu acho que eu faço parte dessa porcentagem aí do pessoal que não teve aquele sonho desde criança, quero ser veterinário, quero trabalhar com animais. Na verdade, eu já tive algumas ideias de querer ser, de querer exercer outras profissões anteriormente. Já pensei em ser advogado, inclusive prestei vestibular também para processamento de dados. Prestei vestibular para publicidade e propaganda, que são profissões que não têm nada a ver com essa parte biológica da veterinária, né? Mas eu sempre tive aquele apreço por animais. Eu comecei a ser voluntário da UPAR, que é uma das ONGs que eu sou voluntário até hoje, desde muito cedo. Eu, puxando um pouco na memória aqui, apesar de memória não ser muito meu forte, mas eu lembro de uma situação que eu fui levar uns filhotes de uma cachorrinha que a gente acabou adotando há anos atrás
para doar. E eu acompanhei todo o processo de adoção desses filhotes. Eu queria saber quem estava adotando, quem ia cuidar e tudo mais. E aí a Alpar me ajudou a intermediar essa adoção, né? E foi aí que eu comecei a descobrir um carinho muito grande que eu já tinha por animais. Comecei a ter contato com alguns veterinários. Eu era moleque ainda, criança, mas já comecei a ter contato com alguns veterinários. E aí surgiu também essa ideia para mim do por que não? Por que de repente não juntar o útil ao agradável, né? Esse meu amor, esse cuidado que eu tenho com animais, e usar isso como profissão. Sim, sim. Eu posso até dizer, né, como eu já falei, né, pro pessoal, nós somos irmãos e nós crescemos numa casa com bichos, né? Sempre tivemos animais, gatos, cachorros. Então, assim, o amor pelo bichinho sempre estava ali no nosso sangue, né? Mas, falando, né, de você ter escolhido a medicina veterinária, independente disso, né, a gente não achava que você partiria para o lado da medicina veterinária. E o fato de você ter prestado vestibular para outros cursos, tudo, e de repente ter vindo, né, para a medicina veterinária, tem uma distância bem grande, né? Tipo, processamento de dados, publicidade e propaganda, né? E hoje ser veterinário. E o fato de você ser veterinário hoje, né? Você mexe com vidas. Não é simplesmente uma caneca, um celular que você está mexendo. São vidas. E essas vidas é o amor da vida de alguém. Isso torna o teu trabalho, eu acho que tem uma responsabilidade muito maior. E diante de tudo isso, você se sente uma pessoa realizada profissionalmente? Sim, eu me sinto realizado. Hoje eu atuo só com anestesia, já atuei com clínica geral, já atuei com ultrassonografia, com diagnóstico por imagem por um curto espaço de tempo e acabei entrando nessa parte da anestesia, que é onde eu atuo há mais de 10 anos, praticamente exclusivamente com isso hoje em dia. Então eu me considero um profissional realizado. Eu sei que tem muito ainda que a gente tem que avançar e se preparar, né, para cada vez se tornar um profissional melhor. Não gosto muito da ideia de achar que eu já sou o melhor em tudo e que eu não preciso mais de atualização e tudo mais, até porque a vida vai levando a gente a algumas situações que a gente percebe que o ideal é que a gente continue sim se atualizando, estudando e tudo mais. Então, eu me considero realizado, mas vamos colocar até certo ponto. Porque eu acho que a partir do momento que eu puder falar estou 100% realizado, talvez seja caso de falar, alguma coisa Sim. tá errada, vamos procurar o que está faltando, porque a gente sempre tem que achar que está faltando alguma coisa, senão não vai. Concordo. E você está falando que eu estou pensando, processando aqui as coisas, tanta coisa que eu queria te perguntar, né, que eu acho que acaba não dando tempo. Mas assim, você acabou focando na anestesia, né? E clinicar, você falou que trabalhou com imagens, né, com ultrassonografia, né? Clinicar, fazer esse trabalho de imagens e anestesia são coisas totalmente distintas, né? Ou eu não sei, no meu ponto de vista, eu não sou, né, veterinária, nada, mas eu imagino que o trabalho do anestesista é um trabalho bem difícil, né? Como que é a sua rotina, o dia a dia, né? Porque você não clinicando, você não está lá dentro de uma clínica esperando o teu paciente chegar, né? Eu vi que você faz anestesia volante e tudo. Como que é a tua rotina para atender? Como que é esse trabalho de anestesia volante? Olha, é um trabalho um tanto quanto cansativo, assumo, e eu acredito que fisicamente, mas também psicologicamente. Primeiro porque, como você disse, a gente está trabalhando com o amor da vida das pessoas. E no caso da anestesia em específico, entre mil aspas, a vida do amor da vida dessa pessoa está nas minhas mãos. Então, a gente tem diversas situações, graças a Deus, a grande maioria boas, mas também tem situações muito tristes e que a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura para lidar, né? Hoje em dia, minha rotina se resume em praticamente acordar às 7 horas da manhã e trabalhar até 7, 8 da noite. Se você for contar em horas, 12 horas, 13 horas trabalhando, talvez muita gente fale, nossa, isso é muita coisa. Mas como eu te disse, eu me sinto realizado profissionalmente assim.
dentro dessas muitas horas que eu trabalho, eu encaixo uma anestesia, às vezes de uma ONG, de um animal carente, que acaba não sendo nem aquele. Nunca é o foco financeiro, mas tem esse detalhe que às vezes as pessoas acabam não entendendo muito bem que veterinário, o sonho de todo veterinário era trabalhar de graça, era ajudar sem ter que pensar no financeiro, mas a gente tem, porque a gente tem as nossas obrigações também. Então, para não viajar muito no assunto, dentro dessa rotina aí, às vezes eu consigo encaixar uma anestesia de um animal carente, alguma coisa assim, e isso acaba me ajudando a realizar. O final do dia, quase sempre é muito cansativo. A gente acaba sempre, nunca acaba no momento em que aquela anestesia acabou, porque sempre a gente está conversando com o cirurgião, com o clínico daquela cirurgia daquele dia, e o paciente se recuperou bem, foi embora bem, não se recuperou, está acontecendo isso, não está. Às vezes a gente acaba entrando em contato com o tutor também para ajudar em alguma fase dessa recuperação. Então, praticamente full time a gente está trabalhando, está E depois, pensando, né? Dudu, depois que você chegou em casa, ainda tem algumas coisas que você ainda precisa organizar, às vezes, sei lá, falar com o próprio cirurgião, né? Depois que você chegou em casa, consegue desligar e relaxar ou ainda tem os pepinos, as buchas para resolver? É, talvez eu me lembro que um dos meus primeiros chefes ele dizia, eu tinha uma camiseta que era sempre ficava escrito workaholic, e ele comentou, nossa, realmente, né, veterinário tem que ser workaholic, porque se a gente não gostar dessa correria da vida de veterinário, a gente acaba enlouquecendo. E então tenho depois, sim, quando acabou, eu sempre falo, nunca acaba quando termina, porque quando a gente É acabou verdade. a última cirurgia, a gente está lá pensando naquele primeiro paciente que talvez a anestesia não foi exatamente como a gente esperava, ou era um paciente crítico, uma cirurgia de emergência, ou às vezes a gente pensa, agora é minha última cirurgia, toca o telefone, estou com uma cirurgia de emergência aqui, você pode ir? E é de certa forma curioso que às vezes algumas pessoas até falam, nossa, mas você tem que aprender a falar não. E eu conheço e não julgo, eu acho que cada um tem que saber o seu limite. Profissionais que realmente sabem falar não, mas isso é uma coisa que eu acho que eu não vou aprender nessa vida. Então, assim, eu acho que eu consigo contar nos dedos as vezes que eu neguei, principalmente uma cirurgia de emergência ou uma cirurgia porque o tutor não tinha condições de pagar. A gente sempre acaba tendo essas preocupações, né? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está falando dessa parte de cirurgia de emergência, né? Porque quando a gente tem um animalzinho e a gente programa uma cirurgia, né? E vai castrar, ou, né, como aconteceu com cachorros meus, né? Vai precisar fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica e tal, a gente prepara esse animal antes, né? Faz o jejum, e depois tira a água quando estiver chegando perto da cirurgia, me corrija, né, se eu estiver falando alguma besteira. E aí, numa cirurgia de emergência, né, aconteceu alguma coisa, sei lá, aconteceu alguma coisa com aquele bichinho e precisa entrar em cirurgia. Como que fica esses protocolos de segurança? Porque essa parte de jejum, né, tanto o alimentar quanto de água, tem que seguir certinho. E numa cirurgia de emergência, o que que se faz numa situação dessa? Prepara esse bicho? O que é? O próprio nome já diz, né? É uma emergência. Então a gente trabalha com o que a gente fala de controle de danos. É mais ou menos como em humanos. Uma pessoa que de repente acabou de jantar, sofreu um acidente de carro e precisa ir para uma cirurgia. A última coisa que a gente vai se preocupar, e eu não estou dizendo que não vamos nos preocupar, é se está em jejum ou não. A gente tem algumas medicações, tem algumas formas de, por exemplo, estimular o vômito no paciente, mas tem indicações também, né? Tem indicações em que estimular o vômito não é uma boa ideia. Então a gente precisa conhecer o caso daquele paciente, a cirurgia daquele paciente, para a gente decidir. E algumas vezes é entrar em cirurgia, numa hemorragia ativa, por exemplo. A gente não vai se preocupar se o paciente está em jejum ou não. A Sim. intenção é botar na mesa o quanto antes. E geralmente, o que vem mais assim na emergência, né? Porque eu às vezes escuto falar muito, por exemplo, né? A gente bate muito na tecla, né, da castração, né? A gente fala muito na castração. Eu já fui muito voluntária ativa também de ONGs, né? Hoje eu já ajudo de outras formas, né? Não estando lá, mas eu lembro na época que eu era
voluntária bem ativa, falava-se muito da castração e também pelo meu negócio, né? A gente, né, orienta, sempre fala muito sobre a castração por conta da tal da emergência, da tal da piometra, né? Que acontece às vezes em fêmeas, né? Esse tipo de cirurgia acontece com muita recorrência, a tal da emergência da piometra? Então, a piometra é um caso que faz parte da nossa rotina, tem bastante cirurgia aí relacionado a isso, né? Piometra é uma infecção de útero que ocorre em animais não castrados, né? E que, a grosso modo, o que a gente pode fazer como tratamento de escolha é o cirúrgico, que é a retirada desse útero dos ovários da paciente. Porém, graças a Deus, a veterinária tem evoluído muito. Então, antes, piometra era sinônimo de tem que operar agora. E não necessariamente. Tem casos que sim, tem que ser feita a cirurgia o quanto antes, mas tem casos, e são muitos, para não dizer a maioria deles, que a gente acaba estabilizando o paciente. Então, a gente pode manter o paciente internado, pode estabilizar, fazer um tratamento adequado, uma fluidoterapia, entrar com antibióticos e tudo mais, para a gente conseguir estabilizar e fazer com que com que elas estejam aptas para entrar para um procedimento cirúrgico, né? Então, tem muitas cirurgias nesse sentido. A piometra, obstrução em felinos é um caso de emergência, mas que também a gente tem que saber avaliar o caso como Obstrução do único. quê? De xixi, esse tipo de coisa? E isso são os gatinhos, principalmente machos, né? Que acabam tendo obstrução por N motivos. Aí acredito que teremos outros profissionais para falar sobre esse assunto também, mas em que um dos tratamentos de escolha é cirúrgico. Mas não necessariamente precisa ser uma cirurgia tratada como urgência, como emergência. Então, hoje, a gente, com essa evolução da veterinária que eu disse anteriormente, a gente aprendeu a estabilizar o nosso paciente para não submetê-lo a uma anestesia ou uma cirurgia, de repente, sem aquela necessidade, sem a necessidade naquele momento. Né? A gente trabalha com essa redução de riscos mesmo, controle de danos para o que é emergência ser tratado como emergência. O que dá para estabilizar ser tratado dessa forma. Entendi. Né? Isso é muito bom. E até falando, né, como você disse, que a medicina veterinária hoje ela está um pouco mais avançada, né? Hoje a gente, há muito tempo atrás, a gente só ouvia falar sobre o clínico, né? Só tinha o clínico. Então, era o clínico que fazia anestesia, era o clínico que tratava a dor no ouvido, era o clínico que tratava o problema de pele, né? E hoje a gente tem várias especialidades que a gente até vai receber aqui no nosso programa, vários colegas, né, de profissão aí do Dr. Clayton, para falar também sobre outras áreas, né, dentro da medicina veterinária. E isso aconteceu de um tempo para cá, né, doutor? Não faz tanto tempo, né? É mais atual, de alguns anos para cá, que houve esse desenvolvimento das especialidades mesmo veterinárias, né? A gente não pode tirar o mérito do clínico geral, porque o clínico geral ele envolve, ele acaba tendo que dominar vários fatores, mas Até ele que vai sugerir, né? Até ele que vai direcionar, né? Para onde esse pet deve ir, é né? isso que eu ia dizer, ele vai saber o momento em que ele não consegue mais ter o controle daquela situação, daquela doença, daquele problema, e indicar para especialistas que com certeza vai ter uma bagagem um pouco maior referente àquele tema, né? Teve esse desenvolvimento de especialidades que antes a gente nem sonhava em ter em veterinária, neurologia, endocrinologia, especialista em felinos. Eu costumo brincar que antigamente a gente encarava o gato como um cachorro pequeno. Não é, o gato tem muitas particularidades que diferem dos cães, né? Então tem essas especialidades, os próprios exames. Antigamente para a gente era um sonho falar em tomografia para um cão, para um gato. Hoje a gente encontra praticamente em todas as cidades dos grandes centros, ressonância, exames mais aprofundados, aí mais complexos, que antes não existiam, hoje existem e facilitam muito a vida do clínico, do especialista, Com enfim. certeza. E é importante, né, a gente ter acesso aos exames, né? Porque
Às vezes eu vejo, né, alguns comentários assim de tutores, até em redes sociais, tudo, né, falando, o veterinário pediu 1 milhão de exames, onde já se viu um monte de exame assim pro cachorro, pro meu cachorro, nossa, eu vou gastar, o veterinário está querendo ganhar em cima desses exames, e não é nada disso, né, doutor? Os exames, eles auxiliam demais, né, no diagnóstico, eles, na verdade, direcionam até um tratamento mais assertivo, né, então é importante, né? Sim, eu acho que foi-se o tempo que a gente tinha que trabalhar exclusivamente com suspeita clínica. Eu suspeito que seja isso, então eu vou tratar isso. Se der certo, ótimo. Se não der, daí eu vou ver qual que é a minha próxima suspeita e vou tratar a próxima suspeita. E nisso a gente pode estar piorando a qualidade de vida do paciente, né? Então o exame está aí exatamente para ser feito. Infelizmente, e isso não é culpa dos veterinários, os exames hoje em dia não existe um SUS veterinário. Então, os Sim. exames, as consultas, os procedimentos são pagos. E, e a gente tem que saber, claro, quando fazer o pedido do exame, tentar direcionar o exame correto que vai ajudar a fechar um diagnóstico, mas os tutores também têm que saber que esses exames auxiliam muito o clínico ou o especialista a fechar um diagnóstico, né? Tem um exemplo banal, doenças de pele podem ser causadas por fungos ou por bactérias. Se você entra com um tratamento para fungo e é bactéria, você vai piorar muito essa doença, entendeu? Então, um exame específico ajuda a gente a fechar esse diagnóstico. Assim como é com humanos, né? Sim. Não foge muito da medicina humana. E se a gente tem isso hoje disponível na área, né, na medicina veterinária, por que não usar, né? E né, até falando sobre o tutor, né? A gente vê muitos casos de tutores, às vezes, julgando, né, o profissional de veterinária, né? É claro que existem muitos tutores que valorizam, que apoiam, né, o veterinário, mas a gente vê, às vezes, muito caso de tutores julgando mesmo, né, a conduta dos veterinários. Eu acho que isso até é um pouco complicado, porque a gente pode entrar numa outra questão aí, né? A gente pode entrar na questão da saúde mental, né? Porque eu acho que é tanta cobrança, é tanta responsabilidade, às vezes tanta falta de reconhecimento, né, pela profissão, que a gente pode até entrar num assunto mais sério. Eu já li vários artigos, né, falando de veterinários, não só veterinários, né, assim como toda profissão, mas assim eu como estou sempre muito inserida nessa parte de animais de estimação, né, então eu acompanho muitas matérias a respeito disso, falando de veterinários que entraram em depressão, que tiveram problemas assim sérios, seríssimos de saúde mental. Eu acho que também tudo colabora para isso, né? Sim, a saúde mental ela é algo que vem sendo cada vez mais discutida, né, em todas as profissões, inclusive na medicina veterinária, exatamente por isso. É uma profissão que exige uma estabilidade mental do profissional. E a gente sabe que a gente está mexendo com animais, que é o amor da vida do tutor, mas a gente sabe também que a gente está mexendo com animais que são os amores da nossa vida, senão a gente não estaria nessa profissão, né? E isso acaba exigindo mesmo uma certa estabilidade mental para a gente conseguir lidar com diversas situações. Às vezes os tutores acabam realmente tendo alguns tipos de exigências ou, enfim, ideias em relação ao veterinário que fogem um pouco da realidade. O fato da gente ter sim que lidar com casos de morte, em casos que às vezes a gente não consegue resolver, casos que a gente não consegue resolver por uma limitação do tutor, seja financeira na maior parte das vezes, seja outros tipos de limitações, às vezes por não ter um determinado exame, alguma coisa assim, por muitas vezes a gente se sente impotente. E aí entra a questão da síndrome de Burnout, que é os veterinários, eu não sei se são ainda os primeiros, mas talvez eu tenho certeza que estão entre os primeiros profissionais que mais desenvolvem essa síndrome, que é uma síndrome causada, é uma síndrome de depressão, a grosso modo, causada por essas situações que a gente tem que enfrentar na vida profissional. Não se esquecendo de um fator importante, os veterinários eles têm fácil acesso
a muitos tipos de medicação, de drogas, e, enfim, e isso pode, de certa forma, facilitar tentativas de suicídio, que os veterinários estão entre os profissionais que mais têm esse registro de Nossa. suicídio entre eles. Então a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental aí. Fica até um recado para os colegas veterinários e inclusive também para os tutores saberem dessa importância que a gente, dessa exigência que a gente tem que lidar no dia a dia, né? E me fala uma coisa, né, falando sobre saúde mental, dentro da faculdade, né, você já é formado há quase 15 anos, né, com certeza mudou muita coisa aí na grade curricular. Mas na época que você se formou, tinha psicologia? Não, na minha época não tinha. Eu não sei como está a grade curricular atualmente, mas até o que eu pergunto para alguns estagiários, pessoal que a gente acaba cruzando por aí nas clínicas, não tem ainda uma atenção tão grande para essa questão de saúde mental do profissional. A gente tem aulas de matemática financeira, coisas nesse sentido, para mexer com a parte financeira da questão do ser veterinário. Tem, logicamente, as aulas relacionadas à medicina mesmo, né, veterinária, mas pelo menos na época em que eu me formei e até o que eu ando me informando por aí, não tem nada relacionado à saúde mental que ajude a gente a lidar com essas situações. É importante, né? É um ponto que se não estiver, né, a psicologia inserida hoje na grade curricular, é uma coisa que deveriam repensar, né? Eu também não posso falar porque realmente não tenho esse conhecimento de como está a atualidade hoje, né? Mas realmente a rotina aí do profissional, né, do médico veterinário é bem complicada e a gente precisa valorizar bastante. É uma profissão que eu admiro demais, demais. Eu seria uma péssima veterinária, isso eu tenho certeza, se eu fosse veterinária. Mas nossa, eu respeito muito todos os profissionais da área e todos os médicos especialistas, enfim, porque merece muito, muito, muito respeito mesmo e é muito admirável. Cleiton, meu, muito obrigada por, né, ter compartilhado aí a tua rotina. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o assunto do veganismo, né? Porque você é vegano, né? E eu queria que você falasse aí como né, fez você se tornar vegano, né? O que te direcionou a essa escolha, né? Um estilo de vida, né? Como que foi essa viradinha de chave em você? E até para informação mesmo, porque com certeza é um assunto que eu acredito, né, que seja bem pouco explorado, né? Então conta pra gente aí como que foi essa virada de chave aí, né? Por que você se tornou vegano? Então, eu costumo falar que o veganismo, ele não é um estilo de vida, ele é um respeito à vida, né? Se a gente pensar, e eu posso, por ser um assunto muito importante para mim, se deixar eu fico horas e horas falando aqui, mas já digo que eu não evito ser o vegano que fica tentando converter 1 milhão de pessoas, apesar de, lógico, ser essa a nossa vontade, né? Mas o veganismo entrou na minha vida, de certa forma, a pequenos passos. Quando eu estava na faculdade, eu fiquei sem comer carne durante 6 anos. E aí, mas não fiz nenhum tipo de acompanhamento, nem nada. Eu mesmo decidi não comer, por ter participado de uma aula de criação de aves em que envolvia o abate delas, e aquilo me marcou muito. E eu decidi ficar sem comer carne durante a faculdade. Foram aí 5, 6 anos, na verdade, que eu fiquei sem comer carne. Por não ter feito um acompanhamento adequado, talvez por não ter essa maturidade de pensamento que eu tenho hoje, eu acabei voltando. E há 2 anos, inclusive, eu fui checar agora, fazem 2 anos e uma semana que eu parei novamente. Aí eu parei não só com a carne, mas com todos os derivados, né? Eu já tinha esse pensamento desde a época da faculdade. Eu tinha dentro de mim que eu não concordava com abate de animais para a gente se alimentar, ou exploração de animais, enfim, desse jeito que é desenfreado hoje, né? E atualmente isso tudo veio se juntando com a questão de qualidade de vida, de pensar muito no meio ambiente, porque o veganismo ele não é algo só para a pessoa que é vegano, mas é pensar numa coletividade, né?
E o caso que me startou realmente de fato essa questão do veganismo foi o caso das búfalas de Brotas, que quem me conhece aí sabe que ultimamente é uma das coisas que eu mais falo sobre, porque foi um caso relacionado a maus tratos a animais e depois que eu descobri sobre esse caso, que eu acabei tendo mais contato, né, tanto que hoje eu sou voluntário bastante ativo na operação das búfalas, eu não consegui mais ingerir nada de origem animal, seja leite, seja carne, nem derivados, nem ovos, nem nada. E você consegue fazer essa substituição dessa, né, dessa parte da proteína? Né? Como que é a sua alimentação? Você consegue trazer os nutrientes que a gente precisa, né, como ser humano? Como que fica isso? Você faz algum acompanhamento em relação à saúde? Ou isso que a gente escuta? Eu não sou vegana, né? Fiquei muitos anos também sem comer carne, mas voltei e fiquei até acho que um pouquinho mais que você. Mas o que a gente ouvia, né? Precisa substituir porque é proteína, porque isso, porque é aquilo, né? Como que você consegue driblar isso? Né? Como que está a sua saúde com isso? Ou é lenda? Precisa se alimentar de alguma coisa de origem animal ou não precisa? Como que fica? Na verdade, assim, é uma lenda essa questão, por exemplo, que tem que comer carne para ter a proteína. Isso não é uma verdade, porque na verdade, assim, se a gente for extrapolar os bovinos, por exemplo, que é a maior fonte de carne vermelha atualmente, né, que as pessoas não veganas comem, eles se alimentam de pasto, né, de ração, que é de origem vegetal, de pasto, que é de origem vegetal, e a gente nada mais come o que eles se alimentam. Então, eles são intermediário ali da questão, mas a formação deles vem da alimentação, assim como a nossa. Então, é um pouco, como que eu posso dizer? Não é racional dizer que a gente tem que comer, por exemplo, um boi, uma carne de boi para ter a proteína, sendo que esse boi só se alimenta de vegetal. É até contraditório, né? Exato, contraditório. Então, vamos cortar o boi dessa cadeia alimentar. Vamos nós nos alimentarmos de coisas de origem vegetal, né? Sim, faz Já sentido. que vem daí. Claro que tudo tem que ter um equilíbrio, da mesma forma que para pessoas não veganas, para pessoas veganas tem muito ultraprocessado que não são bons nutricionalmente falando, tem fast food para vegano, então isso por um lado é bom porque está desenvolvendo o mercado da alimentação vegana, mas também se uma pessoa quiser não se alimentar bem sendo vegano ou sendo não vegano, ela pode não se alimentar bem. Então é importante ressaltar que há esse equilíbrio. E de certa forma é um pouco mais fácil para um vegano também fazer esse equilíbrio alimentar, porque a gente tem uma variedade muito maior de vegetais do que essa variedade de carnes, por exemplo, que um não vegano teria, né? Um não vegano ele pode comer o quê? Ali, uma carne de boi, um frango, um peixe, ou uma carne de porco. Agora, uma pessoa que é vegana, ela pode ter uma gama de vegetais, aí, de legumes, de verduras que podem fazer uma alimentação bem balanceada. Certo, é só uma questão de buscar, né? Buscar a informação, né? Porque o conhecimento é tudo pra gente, Eu né? costumo falar que é um véu que a gente tira dos nossos olhos, né? Porque tem até uma frase no Paul McCartney que todo vegano conhece, que ele diz que se os matadouros fossem de parede de vidro, ninguém comeria carne. Porque se a gente vê um animal morto ou sendo morto, isso eu ouço muito, eu jamais conseguiria comer se matasse na minha frente. Mas você sabe, né? As pessoas sabem que esse animal foi morto para estar no seu prato. Você só não viu, mas ele foi morto. Então, é contraditório você dizer isso, sendo que está lá no seu prato e você sabe que foi morto. Por outro lado, eu também digo que para essa questão de ser um véu, é que eu fiquei por 34 anos da minha vida achando, de certa forma, que ok. Eu costumo dizer que eu tinha esse véu na minha mente, nos meus olhos, me afirmando que era ok. Não é assim mesmo, a gente tem que aceitar. Mas tem tanta coisa na sociedade que hoje não é aceitável porque alguém chegou lá e falou isso não é aceitável,
que Exatamente. a gente tem que mudar um pouco a forma de pensar em relação a como os animais são tratados, né? Eu amo meu cachorrinho, mas tudo bem você matar esse bezerro para eu comer. Sim. Mas você acha que as pessoas estão preparadas para essa conversa? Né? O público vegano, ele tem aumentado, tem essa consciência, está crescendo, ou você acha que tem muito chão pela frente ainda? Tem muito chão pela frente, tem muito que ser feito, mas só o fato de, por exemplo, aqui nesse podcast a gente está conseguindo conversar sobre isso, é porque é um assunto que gera interesse, senão ele não estaria em pauta, né? Então, assim, eu acho que tudo é resolvido na conversa. Por exemplo, há anos atrás, as mulheres elas não tinham direito de votar, porque mulher era considerada inferior ao homem. E aí algumas mulheres começaram a conversar mais sobre isso. E hoje, olha os direitos aí, ainda que tenha muito que ser feito também, mas olha os avanços que a gente já teve em relação às mulheres serem equiparadas ao homem. Então, eu acho que o veganismo também entra nessa questão. Tem muito que ser feito e que bom que tem. Que bom que tem para abrir espaço para a gente conversar bastante sobre isso e poder falar sobre isso aí para pelo menos plantar uma sementinha de dúvida. A sementinha, né? Eu acho, assim, na minha mais singela opinião, eu acho que tem muito ainda, né, que ser explorado nessa área, mas eu acredito que vai mudar, que muitas pessoas ainda se tornarão adeptas. Eu acredito nisso, sim. E, né, falando sobre o veganismo, a gente já consegue pegar aí uma brechinha para entrar num assunto que eu sei que é a menina dos seus olhos, né? Que é essa parte do voluntariado nas búfalas de Brotas. Como que surgiu, né? Como que você conheceu a história, né? Foi uma repercussão muito grande, eu lembro, né? Que passou nas grandes emissoras, foi assim absurdo o que aconteceu. Mas aí um tempo ficou um pouco silenciado, parece que ficou meio, vamos dizer assim, entre aspas, esquecido. E eu acompanhei, né, de perto, já estive lá, vi o trabalho deles, que é um trabalho sensacional. A gente vai deixar depois todas as redes sociais aqui também, para todo mundo estar acompanhando, né? Para conhecer também um pouco da história e ajudar também quem quiser, quem se sentir tocado. E como que foi, né? Como que você teve acesso, como que você conheceu, como que apareceu esse interesse em estar lá ativamente, em saber como que era? Conta pra gente, compartilha com a gente isso. Então, no caso das búfalas de Brotas, como você falou, teve uma repercussão muito grande, mas a gente fica até surpreso de saber que tem muita gente que nem sabe o que aconteceu. Então, a grosso modo, resumindo, aí foram mais de 1.000 búfalas que eram usadas para a indústria de leite e que foram abandonadas sem água e sem alimentação, confinadas aí num ponto distante de uma fazenda na cidade de Brotas, né? Muitas morreram, 100% delas têm restrições físicas por conta disso ainda hoje, por conta dessas restrições alimentares que elas passaram, né? Mas o pessoal está na luta lá há 2 anos de operação, eu estou há 1 ano, e que eu entrei para tentar dar um mínimo de dignidade, de qualidade de vida para essas meninas. E eu descobri sobre o caso pela internet. Acho que, se eu não me engano, foi no Instagram que eu vi alguma coisa e comecei a ler sobre o caso. Foi um caso que mexeu comigo, mas aquele mexeu. Até então não tinha me feito tomar uma atitude de fazer alguma coisa. Eu fiquei muito sentido, falava sobre isso com as pessoas e tudo mais, mas não, até então não tinha feito muita coisa. E acabei apadrinhando uma búfala por conta disso. Até hoje tem esse apadrinhamento efetivo lá. Eu também tenho. Você também Eu também tem, tenho. o Big Mac também tem. Exatamente. Sim, inclusive é muito importante para elas esse apadrinhamento. Mas, enfim, quando teve um congresso sobre veganismo em São Paulo, o VegFest, nós fomos, e aí eu já tinha uma familiaridade com a operação por acompanhar no Instagram, mas nunca tinha conversado com ninguém lá da ONG que cuida dessas meninas. E lá, para minha surpresa, eu não sabia que eles estariam lá, tinha um standzinho deles.
E aí eu conheci o Alex, que é o presidente da ONG, a Tati, que é a vice-presidente da ONG, que encabeçam lá essa ONG que cuida de toda essa operação, né? E lá troquei umas ideias com eles e não tinha como nem, não tem como não se emocionar ao Eles são ouvir. veganos? São veganos, são veganos. Não tem como nem não se emocionar ao ouvir toda a história de perto e tudo mais. E aí a gente já combinou, eu acho que foi uma semana depois dessa festa, desse congresso sobre o veganismo, eu já fui para a fazenda e lá a gente conheceu a operação como um todo e desde então não consigo largar mais, assim, é um caso que ainda mexe muito comigo, que me faz mover muita coisa para na tentativa de ajudar, nem tanto, ou melhor, é o que eu costumo falar para quando as pessoas me perguntam, é por elas, porque assim, elas não, ou melhor, elas sabem tudo que elas passaram e tudo que algumas pessoas ainda querem que elas passem, porque tem ainda toda uma questão jurídica, inclusive uma das possíveis decisões que até correu por aí era de ser definido o abate de todas elas. Meu Deus. Mesmo agora, depois de 2 anos que a gente está nessa luta para tentar mantê-las, né? Então, assim, a gente fazer tudo por elas, às vezes está cansado dessa rotina que a gente comentou, da minha rotina de trabalho no dia a dia, chegar em casa, às vezes a gente faz algumas outras coisas, loja online que a gente fez, ou mesmo definir, ajudar em relatórios e tudo mais, pensar em maneiras de conseguir mais ajuda, mais apadrinhamentos e tudo mais. Mas quando você pisa na fazenda, elas vêm na sua direção e, sei lá, se esfregam em você, lambem o seu braço, deitam com você, como o Roger tá fazendo agora. É uma coisa que não tem como, né? É, é curioso que, assim, eu entrei de cabeça nessa operação, mas não deixei de ter o meu amor pelos outros animais, enfim, os meus animais, os animais das outras ONGs. E uma situação até curiosa que aconteceu foi que, como eu comecei a falar muito sobre essa situação, começaram até a discutir que o Clayton abandonou o PAR, por exemplo, que é uma ONG que eu sou voluntário há mais de 10 anos. E aí entram os justiceiros da internet, né? De ficarem Sim. julgando e não querendo ajudar. O que é muito fácil, né? Ser juiz sentado no sofá com o celular na frente, né? Exato. Mas é uma situação que mexe muito comigo. Quem quiser acompanhar, tem o Instagram delas aí, que depois vai ser colocado aí pro pessoal, né? E toda ajuda é bem-vinda, enfim. Se deixar veganismo e búfalas de botas, a gente vai virar 3 noites aqui falando sobre isso. E assim, falando, né, continuando aqui falando sobre as búfalas de brotas, né? A gente tem que desmistificar aquela história de que são bravas, né? Porque eu já estive na fazenda e é surreal, gente, é surpreendente. Você entra, as bichinhas parecem uns cachorrinhos que vem tudo correndinho assim na sua frente e realmente, como o Dr. Cleiton falou, né? Elas pedem carinho, se ajoelham. Só que assim, são os cachorrinhos um pouco pesados, né, doutor? E diante disso, já teve alguma história, assim, de alguma brincadeira ter sido um pouco mais forte? Aconteceu já alguma coisa nesse sentido? Então, todo mundo me pergunta sobre isso, né? E é curioso quando as pessoas vão lá, quando você foi, a nossa mãe, com mais de 70 anos, foi e tem fotos abraçadas com ela, sentada no chão com as Que búfalas. inclusive vive postando, né? Vive fazendo vídeo, vive fazendo reels. Essas meninas conquistam a todo mundo. Mas elas realmente são muito grandes e é uma das coisas que a gente pega em questão ao voluntariado, né? Avisar dessas questões, porque as pessoas veem nos vídeos e realmente elas são muito dóceis, né? A gente nunca teve um caso lá de alguma búfala que atacou algum voluntário ou alguém da equipe. Mas elas não têm noção do tamanho e do peso delas. Então, às vezes, um carinho para elas pode ser um braço quebrado para a gente, né? Não que tenha Justamente. acontecido algo desse tipo, mas elas são muito fortes, né? Então, você perguntou de alguma situação curiosa comigo mesmo, há 10, 15 dias atrás, que a gente foi fazer um manejo com elas ali de uma área para outra da fazenda, para levá-las onde tem pasto. Uma delas foi correr até um lugar que tinha um rio e eu fui tentar segurá-la
acabei batendo numa cerca que tinha lá e tô com a perna completamente roxa, sei lá, 5 dias, uma semana aí. Mas foi uma situação em particular, assim, um acidente que aconteceu, mas só para o pessoal ter ideia que realmente pode acontecer, de às vezes elas terem uma brincadeira um pouco mais forte para a gente, né? Exatamente, né? Por serem animais grandes, né? Pesados, tudo. E isso também demanda um trabalho bem extenso lá para eles, né? A gente também admira demais o trabalho do pessoal lá, né? Da Tati, Alex e de toda a equipe lá, dos voluntários, né? Você que é voluntário, o Lucas, enfim, que é o nosso operador aqui que não está aqui, não dá para vocês verem, mas depois a gente vai colocar as fotos, né? Para vocês conhecerem. E é um trabalho bem, bem bacana que todos merecem muito parabéns e que as pessoas, né, se conscientizem também disso. Se não conseguir se tornar vegano, mas pelo menos ajudar, né? E não só as búfalas, né? Elas precisam muito de ajuda, mas de forma geral, né? A gente tem aí uma infinidade de ONGs, né? Até aqui na tua ficha, né? Você fala da Miaudota, Animal Life, o PAR, temos aqui também na cidade Anjos de Patas. Gente, procurem, né, na cidade de vocês, porque com certeza sempre vai ter uma ONG, sempre vai ter um protetor independente que precisa muito de ajuda. E é o que eu sempre digo, né? Um pouquinho eu, um pouquinho você, um pouquinho outro, esse pouquinho vira uma coisa estrondosa se todo mundo fizer um pouquinho, né? Eu acho que não custa nada. E eu te parabenizo por, né, além de toda essa rotina doida que você tem, né, com a tua profissão, né, é uma profissão difícil, né, a medicina veterinária já é uma profissão difícil, né, e sendo anestesista ainda bem mais, né, é uma responsabilidade também bem grande e ainda achar tempo para estar se dedicando aí a esses pequenos animais de o quê? 1 tonelada, talvez? Tem alguns, o peso delas ali varia, 400, 500 quilos, mas a gente tem uns machos lá que chegam bem perto de 1 tonelada. Né? E também aos animais que você ajuda nas ONGs, né? As anestesias, porque a ONG em si, né? Ela não é o lugar ideal para um bicho, né, doutor Cleiton? O lugar ideal para um bichinho é dentro da sua casa, com você, né? Que está ouvindo aí a gente, tá com o seu bichinho assim, ó, no colo, assistindo, ouvindo, né? Todo bichinho merece e deveria de ser lei, né? Como é obrigado a votar, deveria ser obrigatório ter um bichinho em casa. E quem não tem é porque não passou a experiência de ter um animalzinho. E aquele que não gosta, desconfie, porque com certeza boa pessoa não é. É meu ponto de vista, senão eu não estaria fazendo um podcast com o nome de Petcast Patinhas em Foco, né? Mas a ONG não é o melhor lugar para um bichinho, não é mesmo? Você, né, acompanha, né, essas ONGs com gato, cachorro, com as búfalas também, mas geralmente o que chega lá chega em situação lamentável, né? Assim, lastimável por conta da irresponsabilidade humana, né, doutor? O que eu noto é que assim, as ONGs elas fazem o possível e o impossível, e aí a gente coloca uma porcentagem até maior no impossível para dar uma dignidade, uma qualidade de vida para esses animais. Sejam de grande porte, né? Apesar de trabalhar aí com o pessoal da ONG das Búfalas de Brotas, a gente tem contato também com outras ONGs de animais de grande porte. Sejam animais de porte pequeno também, né? Então, por exemplo, a UPAR, a Miaudota, a Animal Life, a Anjos de Patas, é uma ONG muito séria também aqui da cidade. São ONGs que tentam fazer o melhor para ajudar esses animais. E eu me lembro que eu sempre ajudei, mas por conta dessa minha rotina maçante de correria com o trabalho, eu ficava pensando como que eu posso ajudar, já que eu não posso ajudar presencialmente. Na UPAR eu fui várias vezes na sede, também sou padrinho de um cachorrinho da UPAR, mas eu não estava conseguindo mais por falta de tempo ir ajudar presencialmente. E aí eu falei, nada melhor que ajudar com o meu trabalho, né?
Então, por exemplo, para essas ONGs que eu trabalho, que são de diversas cidades, como eu sou anestesista volante, eu atendo diversas clínicas de diversas cidades, eu acabei fazendo amizade com essas ONGs e combinei com elas, então, que eu daria um desconto nas anestesias. Queria eu, talvez não. Não acredito. Acabou a energia. Nós tivemos um pico de energia aqui, coisinha rápida, mas voltando aqui no que a gente estava falando, doutor, a gente estava falando sobre as anestesias, né, que você faz nas ONGs, por não conseguir estar lá presente sempre, né? Isso, eu estava dizendo que uma maneira que eu encontrei de ajudar foi dando descontos, então, nas anestesias, né? É claro que a nossa vontade seria conseguir fazer gratuitamente, mas tem os custos também relacionados a isso. E é isso que eu combinei com essas ONGs em que eu trabalho, é a minha forma de ajudar. Aí entra no assunto que você havia questionado, as coisas que a gente vê estando presente, estando inserido nessas ONGs, né? São diversas situações de maus tratos, né? Principalmente para se tornar uma questão cirúrgica, então já dá para a gente ter uma ideia que muito provavelmente é alguma coisa muito séria. E as ONGs lidam diariamente com isso. Então, elas realmente não são o melhor lugar para um animal estar. As ONGs têm essa questão, fazem o possível e o impossível para ser um mínimo de oferecer um bem-estar para esses animais, mas é claro que o ideal é cada animal ter a sua família, ter a sua casa, adoção. É incrível como tem aumentado, por exemplo, nessas ONGs de cães e gatos, devoluções de animais velhos. Animais que ficaram aí anos com uma família e a família vai e devolve o animal como se fosse, a grosso modo, um saco de arroz. Ah, não dá mais porque eu mudei para um apartamento, ou vou mudar de estado, ou mudei de casa, ou não sei quem não gosta. É incrível isso, porque assim, eu acompanho, né, essas ONGs também e tenho muita amizade com o pessoal tanto da UPAR quanto da Anjos de Patas, a Dani, a Ana lá da UPAR, a Andrea da Anjos de Patas, e a gente, né, sempre conversa sobre isso. Como na pandemia aumentou a procura, né? Todo mundo queria um cachorrinho, todo mundo queria um gatinho. Aí acabou a pandemia, né? A pandemia, né, se normalizou, começaram a chegar as devoluções, né? Aí você fala, né, das devoluções de cachorros idosos, mas também tem os abandonos dos bichos novinhos que foram adotados em 2019, 2020. E as pessoas descartam como se fosse um sapato, como se fosse um vidro de shampoo. Né? Não quero usar, não está fazendo bem para o meu cabelo, eu vou trocar esse shampoo. Ou então, esse sapato apertado, eu vou trocar. O ser humano, ele está cada dia mais difícil, né? Então, assim, o que a gente faz? Trabalha, né, com a conscientização, a conscientização em escolas, né? Porque, assim, o futuro da nação, né, o futuro do mundo são as crianças. Então, é trabalhar com essas crianças, né? Essa conscientização. E outra coisa, as leis. Porque, assim, é uma piada, né? É uma piada. Eu acompanho vários protetores grandes, né? E se a gente olha nas redes sociais e vê, né? A pessoa fez isso, fez aquilo, o que deu para a pessoa? Nada. Não deu nada. Presta um depoimento, assina um termo de. Vai preso, é algemado, né? Eu acompanho vários, né, protetores assim. Aí algema, coloca dentro do carro e leva não sei o quê, né? A gente fala, nossa, que bom, vai ser exemplo. Chega lá, não dá nada. É Nenhum deles, impressionante. é. Uma vez eu conversei com um desses protetores, que é bem conhecido a nível nacional mesmo, e perguntei o que a gente pode fazer enquanto sociedade para que essas leis se tornem leis, para que esses projetos se tornem leis e que para as pessoas que façam mal a um animal sejam realmente punidas. Porque hoje você tem uma certeza que essas pessoas têm é que serão punidas, né? Que não serão punidas. E ele me disse, é pressão popular. Para mudar a lei em qualquer país democrático, vamos dizer assim, é pressão popular. E a gente tem que fazer pressão popular hoje em dia nesses políticos. Muitos estão inseridos aí como deputados, como vereadores, como prefeitos,
e tomaram ali a causa animal como o principal motivo, né? Como um gancho. Então Exato. agora a gente tem que cobrar deles. E aí, você usou a causa animal e agora que você atingiu o seu objetivo, o que que você está fazendo pela causa animal? Mas o problema também é que a memória, né, da população é curta, né? Porque a gente vê assim, vi muitos políticos que nunca tinha tido uma foto de um bichinho de estimação, a pessoa tinha um cachorro, mas assim, nunca postava. De repente, na época das eleições, aparece lá o político com o cachorrinho no colo e tal. Você entra nas minhas redes sociais, não tem foto minha, só tem foto dos meus bichos. Você olha meu celular, lotado de foto de quem? Dos meus animais. Aí, de repente, vem uma pessoa que ela não é da causa, mas como é um assunto que está bem em evidência, né? A causa animal, o mercado pet em si, né? Tem muita gente que aproveita, que pega um gancho e simplesmente não faz nada. Então, a gente tem que ficar em cima, cobrar dessas pessoas exatamente isso, né? E uma questão importantíssima também, que muitas vezes as pessoas não têm uma ideia em relação a isso, é que não é só resgatar. O resgate ajuda, porque a gente vê isso muito inserido hoje em dia nas redes sociais, né? Das pessoas que usam a causa animal. O resgate ajuda sim, com certeza você está tirando aquele animal de uma situação de sofrimento, uma situação de perigo, mas tem que mudar lá embaixo, tem que ser no alicerce. E como seria esse alicerce? Mudando as leis, para que as pessoas que causaram aquele maltrato ao animal ela seja punida. A cada um resgate que uma pessoa faz, ótimo, é lindo, é plausível, você tirou aquele animal daquela situação, mas tem mais milhares em situações até piores. E a gente, como os protetores em si, apesar de estar crescendo esse número de pessoas que querem fazer alguma coisa e tudo mais, mesmo que todo protetor do Brasil inteiro resgatasse um animal, a gente teria o dobro, o triplo de animais necessitando de algum tipo de resgate. E não só de rua, animal que tem tutor e que precisa ser resgatado porque está sendo maltratado. Então, se mudar a lei, se as pessoas começarem a ter medo de fazer um maltrato, de atropelar um animal e fugir e sair sem prestar socorro, de agredir um animal, esse tipo de coisa, aí pode ser que a situação mude. Senão a gente está enxugando gelo e não vai ter Isso que eu sucesso. ia dizer, enxugar gelo, exatamente isso. E também, assim, parar de achar que é responsabilidade só de uma ONG, né? Porque na época que eu era mais ativa dentro das ONGs, tinha muita gente que via um animal abandonado, um cachorro atropelado, um gato e tal, e ligava para a ONG, muitas vezes exigindo, né, que a ONG resgate. Porque eu liguei para a ONG tal e falaram que não vão resgatar. Gente, qualquer um pode resgatar. Lar temporário comigo não funciona, porque todas as vezes que eu dei lar temporário, o gato acabou virando meu, né? Hoje são 3 cachorros e 6 gatos, mas já foram na nossa casa, né? 9 cachorros e 13 gatos, né? E assim, tudo vindo de resgate, então todo mundo pode fazer. Ou pior, né? Desculpa te cortar, mas a pessoa às vezes tem a capacidade de tirar uma foto, tá lá, em loco na situação, tirar uma foto, aí eu vou para minha poltrona, no conforto do meu lar, posto aquela foto, aí alguém pode ajudar? Aí fica fácil você transferir a Transferir a responsabilidade, né? responsabilidade, exatamente. Então qualquer um pode fazer, né? Ah, eu vi um cachorro atropelado. A mesma coisa que eu vou fazer, se eu for lá socorrer, você pode fazer. Mas as pessoas, elas não querem a responsabilidade. Então, pegue esse cachorro, leve, né? Faça a rifa, faça a vaquinha, peça ajuda, tente doar depois. Todo mundo pode fazer, né? A ONG, ela não tem... ela não tem obrigação por ser ONG, não tem obrigação, porque o pessoal das ONGs são voluntários, né? Ninguém, muito difícil assim, esse pessoal receber salário, vai receber salário uma pessoa que é contratada para trabalhar lá dentro, né? E quem toma conta da ONG mesmo, né? Presidente, diretor, muitas vezes põe ali do próprio bolso, né? Abre mão da sua vida, isso em todos os tipos de ONG, né? Tanto as pequenas como as grandes, né? Eu tenho muito contato com o pessoal das ONGs daqui da cidade, né, via a situação, como vivem, né, a Tati e o Alex lá das Búfalas, né, você abrir mão do conforto da sua casa,
para viver lá, sabe, cuidando dos bichos. Só que esses são os bastidores que as pessoas não veem, né? Então é muito mais fácil você pegar e achar e transferir, e achar que o outro pode fazer. Todo mundo pode fazer, né? E atualmente teve uma situação interessante aí, para não dizer outra palavra, que aconteceu no caso da ONG das búfalas mesmo, né? De pessoas questionando sobre essa ajuda, para onde estava indo o dinheiro que era conseguido com a ajuda. E aí a gente vê quem está de perto, e é uma coisa que o pessoal da ONG das Búfalas, o pessoal da UPAR, o pessoal da Anjos de Patos, todas as ONGs, pelo menos as que eu tenho contato, são muito abertas em relação a querer mostrar tanto a situação da ONG quanto a situação financeira da ONG. É só perguntar, gente, quanto que entrou, quanto que saiu, quais são os gastos, não sei o quê. Ninguém está em ONG para se enriquecer. Não sei falar a nível de Brasil, porque eu não tenho acesso a todas as ONGs do país ou do mundo, mas as que eu acompanho é sempre naquela situação no limite. E isso até é um recado que eu queria dar, acompanhando um pouco mais da UPAR, em relação às búfalas de Brotas. Tem gente que às vezes vai ajudar e, sei lá, ajudou com R$ 5. Teve uma situação em particular nas búfalas que uma pessoa mandou no direct para a gente uma transferência de R$ 3,14 e falou era tudo que eu tinha na minha conta. Então, para as pessoas não terem vergonha, se quer doar, e lógico, se aquele dinheiro não vai fazer falta, pode doar independente do valor. Não é porque são 1.000 búfalas que comem muito, não é porque no caso da UPAR mais de 200 cachorros. Todo R$ 1 ajuda. Se todo mundo doasse R$ 1, que Exato. fosse, já seria uma ajuda gigante. Eu falo que a conta não fecha, né? Porque a gente olha as redes sociais, acho que das búfalas tem 81, 82 mil seguidores. Gente, se todo mundo que tá lá doasse R$ 1 por mês, teríamos 82 mil reais. Né? E da UPAR também, eu não sei quantos seguidores tem, mas se todo mundo doasse R$ 1, como essa pessoa que doou R$ 3,14, uma coisa assim, se todo mundo doasse isso, assim, não vai fazer falta, né? E aí tem aqueles que questionam, que querem saber. Eu tenho certeza que essas ONGs, os balanços estão ali disponíveis. E tem muita gente que desconfia porque existem, né? Eu já vi casos de falsas ONGs, né? Que a pessoa fazia de conta que ajudava e na verdade não ajudava. Mas é muito simples. Você que está doando, você tem todo o direito do mundo de questionar, né? Mas eu acho que a gente não tem nenhum direito de julgar, né? Independente de quem seja, a gente não tem o direito de julgar. Então, é muito fácil, né? A gente apontar. Porque quando a gente aponta um dedo para alguém, ó, né? Tem um apontando para você, mas a gente não pode esquecer que tem 3 apontando para nós mesmos, né? E se colocar no lugar do outro, né? É o famoso já ajuda quem não atrapalha, né? Exatamente, exatamente, porque tem muito mais gente julgando, ainda mais com a internet hoje, né? É muito simples. Eu pego aqui o meu celular, sento na minha poltrona, ligo a TV e entro lá para destruir alguém, né? Para acabar com o trabalho de alguém. Isso tem bastante. Né? Eu sou juiz, eu sou dono da verdade, dono da razão, então eu posso falar aquilo que eu quiser, porque a internet é uma terra sem lei. Se engana, viu, gente? Se engana. Porque não é bem assim, não, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que coloca, porque a internet não é terra sem lei. Apesar de no Brasil as coisas demorarem para funcionar, mas as coisas não são do jeito que a gente acha que são, não. Eu queria, né, na verdade era para eu ter te perguntado, né, ter falado lá no início, mas acabei, a gente vai entrando, né, um assunto, puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e a hora que a gente vê, já nem sei quanto tempo, né, produção, quanto tempo já está aí de programa? 1 hora? Olha lá. Também não pode ficar muito extenso, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa parte da anestesia, né? Porque você é anestesista, né? E eu sei que tem essa anestesia inalatória, anestesia. Queria que você, assim, né, falasse para a gente mais ou menos a diferença aí, o que é em questão de segurança, né? Porque há muito tempo atrás não existia nada disso, né? E veio com as atualizações aí da medicina veterinária. Então, explica para a gente um pouquinho aí dessa parte da questão da anestesia inalatória, anestesia não sei o quê.
A anestesia, assim como todas as áreas da veterinária, evoluiu bastante, né? E acabou me marcando muito. Uma das clínicas em que eu trabalho, ela fala que, até hoje, inclusive, ela fala, eu não vendo serviço de anestesista, simplesmente não chamo um anestesista. Não é isso que eu faço. Ou eu não vendo anestesia inalatória. Eu chamo um serviço de anestesia veterinária especializado. E aí isso me ajudou até a entender a minha importância, porque talvez eu mesmo acabava me encarando apenas como a anestesia inalatória, né? E aí a gente acaba entendendo que não é isso, né? Sim, a anestesia inalatória tem a sua importância, a anestesia total intravenosa tem a sua importância, que é uma das modalidades da anestesia, e o mais importante é a gente saber acompanhar, a gente saber identificar problemas antes deles acontecerem para conseguir solucionar, né? Então, a grosso modo, o que eu costumo explicar para os tutores quando eu vou ter essa conversa com eles, é relacionado à anestesia injetável e anestesia inalatória. A anestesia injetável, a gente, uma vez que fez essa injeção no paciente, é mais difícil a gente conseguir controlar algum possível problema, porque essa anestesia ela já está percorrendo, já foi injetada e já está percorrendo o organismo do paciente. A inalatória, por exemplo, que é o tipo de anestesia que eu faço mais comumente, ela é metabolizada por via respiratória. Então, à medida que o paciente vai respirando, ele já vai eliminando e metabolizando essa anestesia, né? Fora isso, o anestesista, em geral, ele leva todo o suporte relacionado à anestesia. Oxigênio, monitores, aparelho de Isso anestesia, tudo é seu. isso tudo é meu. Eu levo, eu monto ali a minha mesinha do anestesista e fico acompanhando. O meu foco é a anestesia do paciente. Muitas vezes eu nem vejo o que está acontecendo na cirurgia em si, a técnica cirúrgica, porque eu estou ali vendo como está a frequência cardíaca do paciente, observando a Tá frequência respiratória, monitorando. pressão, todos os parâmetros importantes. E isso talvez torne o serviço de anestesia veterinária especializado um diferencial. Porque quando está só o mesmo profissional para operar, para fazer anestesia, para fazer tudo mais, tem algumas. Você acaba ficando um pouco mais limitado de notar, né, algumas possíveis intercorrências e tudo mais. Então, eu acho que seria mais uma especialidade mesmo, veterinária, que cresceu muito e que, graças a Deus, está tendo aí um certo reconhecimento maior aí até para a segurança dos pacientes mesmo. E mesmo porque até os tutores, né? Hoje os tutores veem os seus animais de uma forma diferente, né? Eu estou fazendo um MBA em mercado pet e eu tenho alguns professores que falam isso, e eu já tinha essa percepção, né? Pela empresa que eu tenho, né? O cachorro, o pet, né? O pet de forma geral, deixou de ser um cachorro, deixou de ser um gato, né? Ele passou a ser um membro da família. Então, o tutor acaba se conscientizando mais com essas questões, né? Então, eu acho que isso ajuda também, né? E tudo é uma questão de explicar, né? Passou-se a fase em que você ia falar sobre uma cirurgia e você falava, a anestesia injetável é a mais barata, a inalatória é mais cara. Ou o que eu já ouvi também algumas vezes há anos atrás, a injetável tem risco, a inalatória não. E infelizmente, né, tudo que a gente mais queria era que realmente fosse isso, mas não é. Em se tratando de anestesia, todas têm o seu risco, mas você vai ter a vantagem de ter um profissional que estudou para isso, que fez uma pós-graduação para isso, para estar acompanhando ali o sono do Exato. seu Se animal, tiver né? uma intercorrência, saber como agir, Exato, né? Saber o que fazer naquele momento. exato. E é até bom também, porque até como você falou, né? Você passou a enxergar, né? O teu trabalho de uma forma diferente, Sim. né? Até se valorizar. Porque nós que somos prestadores de serviço, às vezes a gente meio que se perde, né? A gente precisa alguém falar alguma coisa para a gente entender do nosso valor também. Eu falo isso porque eu tenho uma creche e hotel, né? Que é o patrocinador, um dos patrocinadores aqui do Petcast Patinhas em Foco. E eu tenho um cliente que ele fala, tá até aqui, ó, Patinhas Help.
Eu tenho um cliente que fala que a gente não vende um serviço de creche ou um serviço de hotelaria pet, que nós vendemos uma experiência para o pet e para o tutor. Né? Isso, quando ele falou isso, eu tive acho que o mesmo sentimento que você. Né? Eu passei a me enxergar como um profissional diferente, de uma outra forma. É o tal do diferencial mesmo, e entra um pouco da questão da síndrome do impostor, que a gente tem muito, né? As pessoas têm muito disso, de não se acharem boas o suficiente. E, claro, a gente não pode ser prepotente, não pode se Sim, achar o melhor sempre, mas também não pode se achar o pior sempre, né? Então, tem que exatamente. combater um pouco essa questão de, já que a gente está dando o nosso melhor e tudo mais, a gente tem sim que se sentir bem por ser reconhecido. Exatamente, concordo. E né, a gente falou lá no começo que você é um colecionador de carimbos no passaporte, né? E de fato, né? Você gosta bastante de viajar, né? Gosto. Já viajei mais, É. mas, Para onde você já foi? nossa, lembrando assim, já fui para Portugal, Fora, assim, fora do país fora mesmo. do É. país. Já fui para minha primeira viagem internacional foi à Argentina, mas já fui para o Uruguai, já fui para o Chile, já fui para Portugal, já fui para os Estados Unidos, já fui para a República Dominicana, já fui para o México. Foram alguns Finlândia. países, Finlândia também já fui, alguns países aí que eu tinha curiosidade de conhecer e até por vários motivos aí acabou dando certo de conhecer. Às vezes amigos morando, né? Às vezes como anestesista mesmo, né? Levar uma gatinha de uma amiga para a Finlândia, um voo bastante longo aí que foi uma experiência legal também, mas enfim, visitar minha afilhada que morava em Portugal, agora eles estão em outro país que também tenho vontade de conhecer. E aonde vai levando, adoro viajar. Já viajei mais, mas atualmente, assim, por N motivos, assim, a gente tem dado uma pausa nessa questão das viagens, mas já estamos nos planos para voltar. Que bom, que bom. Eu também gosto, mas prefiro ficar aqui pertinho, né? Eu não curto voos longos. Eu sou uma pessoa claustrofóbica, então eu tenho um pouco de pavor de ficar dentro de um avião muito tempo. Para você ter uma ideia, nem de elevador eu ando. Então é por aí. E aí também está aqui na sua ficha, né, que você é um apreciador de bons vinhos, né? Gosta de, no momento que está relax, tomar um vinho para relaxar. Gosto. É engraçado, é curioso assim, talvez voltando um pouco para o assunto do veganismo. Eu descobri que vinhos não são veganos, não, nem todos são veganos. Ah, é? Pois é. E isso me surpreendeu bastante, porque a gente acaba imaginando, né, que um vinho, alguma coisa assim, vai ser vegano e não vai ter nada de origem animal. Mas tem, eles acabam usando algumas coisas de origem animal nas suas formulações. Então, gosto sim de vinhos, mas estou como que eu posso dizer, com as possibilidades um pouco Limitada, reduzidas, é. porque agora a gente acaba só optando mesmo por vinhos que tem mesmo selo vegano e E tudo mais. você lembra de algum que seja vegano que você goste? Tem o vinho da marca Miolo, que ele é vegano, ele tem o selo, inclusive, de vinho vegano, né? Tem algumas Ah, já marcas fica, aí, fica a dica, né, para você que é vegano e tá assistindo, né? tem algumas dicas aí, mas tem algumas marcas, né, que são veganas. A Miolo é que a gente consome mais, até pela facilidade de achar e tudo mais, né? Senão tem que acabar comprando pela internet e tudo mais. Mas algumas marcas bem conhecidas, inclusive, que eu gostava até então, tive que acabar parando de consumir por não concordar com isso. Fica até a dica aí para as vinícolas começarem a se informar um pouco mais com isso, de repente lançarem mais opções de vinhos veganos. Justamente, justamente, faz total sentido. E você também é uma pessoa bem preocupada com o meio ambiente, né? Você gosta bastante de natureza, né? Vive se enfiando aí no meio do mato, gosta de natureza, preocupado com o meio ambiente, né? E preocupado com o futuro do planeta. O que você faz no seu dia a dia pensando nisso? Olha, a gente acaba com passos de formiga, tentando sempre ter pelo menos fazer as nossas obrigações em relação
ao meio ambiente, né? Então, por exemplo, eu e o Lucas, a gente tem essa preocupação de separar lixo reciclável, que é uma coisa muito importante. Que eu digo, o ser humano produz muito lixo e uma grande parte desse lixo pode ser separado em lixo reciclável, né? E é uma coisa tão simples de fazer, né? Mas que Muito. nem todo mundo tem o hábito. Exato. Tomar cuidado com lixo reciclável, tomar cuidado com gastos de água. Parece aquele papo que muita gente fala, vai começar o papo chato de ambientalista. E estou bem longe de ser um ambientalista, mas sou preocupado com o futuro do planeta. Então, a gente pode tomar algumas decisões que se todo mundo tomar em conjunto, podem ajudar, né? Reciclar lixo, tomar cuidado com a questão de água mesmo. A gente tem essa questão de gostar muito de natureza, então a gente sempre acaba optando por lugares que têm muito esse contato com natureza, com animais. Então, é como você disse, são atitudes fáceis, não é impossível você separar ali um lixo reciclável, alguma coisa assim, mas que o pessoal não faz. E hoje em dia a gente sabe que os lixos eles estão sendo o lixo produzido pelo mundo está sendo um dos maiores problemas hoje em dia pro mundo, né? E eu e o Lucas já participamos de ações, por exemplo, de algumas ONGs, do Sea Shepherd, por exemplo, né? Que é uma associação que se preocupa muito com essa questão e se preocupa muito com animais marinhos, mas tem essa questão de, por se preocupar com animais marinhos, também se preocupa com o lixo. Muita gente não sabe, mas a grande parte do lixo produzido por nós, direto ou indiretamente, vai parar nos mares, né? Olha só. Então, eles tiveram uma ação que a gente participou há pouco tempo de ir numa praça em São Paulo, uma praça que tem uma grande movimentação, para recolher lixo. E é claro, tem um valor, é mais simbólico, né? Mas é uma Mas conscientização, né? sim, eu me lembro que quando a gente estava na praça, estava bem quente aquele dia, um senhor mesmo me parou e falou que queria parabenizar vocês por essa atitude. Ele falou, porque eu estou vendo aqui a equipe de vocês aí fazendo isso, e se você vê, é muito mais fácil o pessoal jogar lixo no chão do que recolher. E esse senhor mesmo falou, eu estou perplexo, porque a gente estava com um saquinho, né, de lixo, ele falou, estou perplexo com as coisas que vocês estão achando aí numa praça em São Paulo, num bairro nobre, inclusive. Então é esse tipo de ação que a gente tenta se preocupar e tenta disseminar para as pessoas se ligarem um pouquinho, Que porque... todo mundo pode fazer, né? Às Exato, vezes alguém vê você fazendo uma coisa e a pessoa nem imagina que ela também podia fazer. Ela fala, exato, poxa, eu exato. também posso fazer isso, né? É, Então é aquela corrente do bem, né? exato. A gente tem mania de compartilhar, às vezes, notícias ruins, todo mundo compartilha, notícia boa a gente não compartilha. Mas a gente precisa focar naquilo que é bom também, para servir como exemplo, inspiração, ou sei lá, o nome que seja, mas para que o outro faça também, né? E nessas pesquisas que a gente fica sabendo de algumas coisas ao mesmo tempo curiosas, mas também tristes, né? Como eu falei da questão do lixo ir para o mar, eu vi algumas reportagens falando, por exemplo, de toneladas e toneladas de lixo produzidos por nós que estão perdidas no mar, né? Em alto mar mesmo. Isso prejudica os animais marinhos e tudo mais. Ou, por exemplo, tecido está sendo um dos maiores problemas hoje em dia em relação ao lixo produzido pelo ser humano. Roupas, hoje em dia está muito em alta, essas roupas que duram pouco, são baratas, mas duram pouco. E elas estão, por exemplo, se tornando no deserto, se eu não me engano, no deserto do Atacama. Tem muitos locais que essas roupas estão sendo deixadas porque não tem mais uso e Meu está se tornando um Deus. problema mundial mesmo, porque é lixo, elas não se decompõem fácil e tudo mais, e estão sendo E são abandonadas. coisas que a gente não para pensar no nosso dia a dia, né? Nessa loucura desenfreada que é a nossa vida, né? A gente acaba não olhando por esse lado. Por isso que eu falo para vocês que que o Petcast, Patinhas em Foco, é um canal de informação, porque olha quanta coisa que a gente está aprendendo aqui com o nosso primeiro convidado. Você falando faz a gente pensar, né? Poxa, nunca tinha pensado por isso, o que que eu posso fazer a partir de agora para mudar a minha atitude com relação ao mundo, né? Com relação ao planeta e ao futuro. E por falar em futuro, Dr. Clayton, e o teu futuro? O que que você vislumbra aí pro amanhã para você? Olha, eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, vamos dizer assim. Então, eu quero um futuro.
ultimamente, como eu tenho tentado pensar muito no coletivo, eu tento pensar num futuro relacionado à coletividade mesmo. Quero as pessoas próximas a mim bem, tenho, penso sim em, de repente, num futuro, não sei dizer em quanto futuro, mas tenho me cuidado em relação a isso para conseguir mesmo diminuir um pouco essa minha rotina de trabalho. Não é algo para já, mas eu tenho me programado para isso, porque eu também quero. A gente fala que quer se aposentar para curtir a vida. No meu caso, eu quero me aposentar talvez para poder ajudar um pouco mais essa questão de animais e tudo. Então eu almejo e luto por um futuro ultimamente por todos os animais, mas claro que em especial as búfalas também. Tá sempre no meu foco aí nos meus pensamentos em conseguir alguma coisa, em tentar continuar lutando por elas, para que elas tenham um futuro, né? Para que o futuro delas não seja tão ruim quanto as possibilidades que às vezes a gente enxerga. E, meu, curtir minha família, enfim, aproveitar a natureza e continuar ajudando. Eu acho que um pouco da minha essência é essa, assim, sempre me preocupar com todo mundo e, como diz, como dizem as pessoas que eu até já fiz terapia, tá? Você pode se preocupar com todo mundo, mas se preocupa um pouco com você também. Então, Exatamente. começar também a olhar por esse caso, me preocupar um pouco comigo também. Legal. Eu acho que podemos encerrar aqui, né? Quero te agradecer. Foi muito bom esse bate-papo com você. Foi enriquecedor, com certeza, tanto para mim quanto para quem está aí acompanhando a gente. Para o Roger Lúcio, né? Roger Lúcio, que está aqui desde o início acompanhando a gente. Muito obrigado, quero te parabenizar, né, mais uma vez pela tua profissão, pela tua escolha, pela tua luta. E se você tiver algum recado aí para passar, pode ficar à vontade. E eu quero já aproveitar e fazer um spoiler do nosso próximo episódio, que é com uma veterinária também conhecida sua, ela que tem várias especializações, mas a principal, ela é nutróloga, a doutora Paula Tuccini, vai estar aqui com a gente, vai estar falando com muitas informações aí, muita coisa bacana para você, tutor, sobre medicina integrativa, que é para pensar aí, né, em cuidar dos nossos bichinhos, sobre alimentação natural, enfim, vai ter aí uma demanda, um bate-papo bem bacana aí com ela também. E é isso, espero que você, telespectador, que você, ouvintes, que vocês acompanhem a gente de novo, faça como os cachorrinhos do início, como os bichinhos, né? Não só os cachorrinhos, mas os animais do início. Vem correndo na hora que a gente for subir o vídeo, para você também não perder, não ficar de fora de nenhum episódio, de nenhuma novidade nossa aqui. Dr. Cleiton Franco, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu espero que esse seja o primeiro de outros, porque com certeza teremos mais assuntos para fazer aqui no Petcast Patinhas em Foco. Eu que agradeço o convite, espero que tenha atendido as expectativas aí de todo mundo. Muito legal estar aqui, muito legal poder falar um pouquinho aí sobre mim, sobre minha rotina, sobre meus princípios. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais também pode ficar à vontade, trocar alguma ideia sobre o que a gente falou aqui, fica à vontade também. E agradeço mesmo, com certeza o assunto também com a doutora Paula vai ser sensacional, ela também é uma profissional que eu admiro muito e vai ser bem interessante, vou acompanhar com certeza. Eu que agradeço. E é isso. E depois a gente vai colocar aqui as redes sociais na descrição do vídeo, a gente vai colocar as redes sociais do Dr. Cleiton, dessas ONGs que ele citou, tá? Das búfalas, da UPAR, da Mialdota, Animal Life. A gente vai colocar todas as informações e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão no mais profundo significado da palavra por estar acompanhando a gente e principalmente hoje, que é o nosso episódio inaugural, depois de tanto tempo aí, né? O projeto nasceu muito rápido, né? A gente conseguiu fazer as coisas acontecerem, mas agora no finalzinho deu umas patinadinhas por contas, né, questões técnicas, operacionais,
mas que finalmente, com a graça de Deus, tudo deu certo e a gente está aí dando start nesse projeto que promete muito. Acompanhe a gente, não ativa o sininho, não deixa de seguir para você ficar por dentro de tudo. E é isso, um beijo grande, um lambeijo e um pata-abraço do nosso host de hoje, Roger Lúcio. Roger. E é isso, gente, eu sou a Catinha Franco e estou muito feliz por ter tido a tua presença aqui com a gente. Um beijo grande, tchau, tchau, até mais.